Olá, meus amigos, minhas amigas capivaras. Hoje eu estou extremamente feliz porque o convidado de hoje eu conheço há muito tempo, ele muito pequenininho, para falar a verdade, e ele é um orgulho para qualquer cuiabano, para qualquer mato-grossense. E eu tenho o prazer hoje de estar ao lado de Livas Eduardo Damasio, mais conhecido como Dudu. Boa tarde, Dudu. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Dudu, no mundo do tênis, aqui em Mato Grosso, todo mundo te conhece, né? Não precisa ficar com vergonha, não, mas todo mundo conhece Dudu. E eu queria que você hoje já desponta já no cenário nacional e internacional. E eu queria começar do comecinho, né? Conta pra nós de onde você veio, como que você começou, seu pai, eu quero que você conte um pouco do seu pai, da história do seu pai. Então, você fica à vontade porque você é uma história de inspiração para todos os jovens e um orgulho para nós cuiabanos. Eu comecei com uns 5 anos ali, por aí, eu jogava futebol e tênis, só que acho que não era tão bom assim no futebol. E Ainda aí, bem, né, Dudu? ainda bem. E aí eu fui indo pra academia lá, Tênis Company, com meu pai, aos poucos, ali ele me treinando e aí eu comecei a jogar algumas competições pelo estado aqui, Cuiabá, Primavera, e foi indo, foi progredindo, comecei a jogar nacional e Mas calma, vamos lá do começo. Teu pai. Teu pai joga tênis, jogo. Meu pai dá aula de tênis. ele é professor de tênis, né? Professor. Então, desde que você nasceu, você está envolvido no mundo do tênis, né? Eu acho que meu primeiro presente pode ter sido uma De raquete. tênis. E o teu pai, como que é a tua relação com ele? Porque eu vejo, às vezes, né? Você conhece Catarina, minha filha, né? Eu te conheci levando ela na aula de tênis e você percebe que os pais, uma parte dos pais, eles participam muito da vida dos filhos, né? E acaba, às vezes, até cobrando bastante. E às vezes, eu noto que teu pai, ele tem um comportamento diferente com você, né? Ele foi de muita cobrança ou ele foi mais tranquilo? Como que foi isso? Porque eu tenho essa curiosidade. Como que foi esse tratamento do teu pai para com você desde pequeno? Eu acho que meu pai nunca me cobrou tanto assim. Eu acho que essa parte foi mais de mim mesmo, cobrar, ir lá e sempre querer o melhor. Meu pai sempre tipo, me treinou bastante pra ganhar, assim, pra tipo, querer ganhar. Mas acho que ele sempre me incentivou a competir, me divertir ali. E eu acho que eu levo isso pra vida, assim, tentar desfrutar ao máximo de cada oportunidade. Acho que veio deles. Não tinha aquela pressão, então, de ganhar, ganhar. Era mais para você se divertir, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu vi ele fazendo com você mesmo. Então, isso faz diferença no começo, Dudu? Não faz, né? Faz bastante diferença. Tipo, jogar leve, assim, solto, é muito melhor do que jogar todo prendido, com a pressão, assim, de ganhar. Mas você nunca sentiu a pressão do seu pai, da sua mãe em cima de você jogando? Ou é bom ou é ruim quando eles estão juntos? É bom, assim, mas eu fico um pouco nervoso, É. normalmente, quando eles estão jogando, estão assistindo eu jogar. Mas é bom ter eles por perto ali. Força, assim, durante o jogo faz muito bem, assim. No começo, ele foi teu primeiro treinador, Foi. né? Como que era? Você tinha uma rotina de escola, de treino, ou você. Porque a quadra ali era liberada para você de manhã, de tarde e de noite, né? Mas você tinha uma rotina? Como que era essa rotina sua? Eu estudava de manhã, e depois meu pai me buscava na escola, fazia um lanche rápido, treinava um pouquinho, aí almoçava, descansava um pouco e já treinava a Você tarde treinava inteira. antes do almoço? Treinava antes do almoço. Aí eu lembro que, tipo, 1 hora da tarde você já tava batendo bola Sim, ali, sim. né? E às vezes eu via você batendo bola sozinho, eu via você fazendo paredão sozinho. Ele te mandava fazer isso ou você fazia porque queria? No começo ele me mandava, tenta ganhar da parede, a parede não errava. Bate aí 100 bolas da parede sem errar. Só que depois eu comecei por espontânea vontade ali e ia todo dia bater lá no paredão. Você mesmo que quis, cada vez mais. Sim, sim. Então, assim, primeiro ele desenvolveu isso em você como
como um amor mesmo, uma brincadeira, né? Não uma obrigação. E isso foi crescendo dentro de você. Mas que momento que você se lembra mais ou menos que momento que falou assim: eu acho que eu gosto disso aqui, eu acho que eu vou levar isso aqui a sério. Você lembra ou não? Acho que desde o primeiro instante que eu pisei na quadra, eu sempre. É, Quando eu pisei assim na quadra, tipo, que eu lembro, assim, pela primeira vez, eu gostei muito e queria voltar, assim. é. E aí todas as vezes que eu tinha minhas férias escolares, eu ia pra quadra, ficar lá o dia inteiro com meu pai. Mas volta um pouquinho. Então, você treinava um pouco antes do almoço, aí você almoçava. Mas naquela época, tipo assim, você não, é que eu vou chegar aí onde você está hoje, mas você comia o que você queria. Não tinha um cardápio, não tinha um condicionamento. Você comia o que queria e depois voltava para a quadra e ficava o resto da tarde lá batendo bola. Sim, não tinha nutricionista, eu, Hoje você tem, né? hoje eu tenho. Mas nós vamos chegar lá. E aí? Eu não tinha nutricionista, eu normalmente comia a comida da minha mãe, assim, ela cozinhava pra mim. Mas não tinha comida melhor, né? É, Você não deve tem comida ter. melhor. E aí, antes da quadra, eu comia um lanche rápido na casa da minha avó, Uhum. que é muito bom também. E ia treinar, assim, e depois ficava Mas à direto. noite eu via você também treinando lá, né? Você ia de tarde e de noite também. Você não saía de lá, né, Dudu? Você Não, tinha uma cama lá, a Giva deixava uma cama pra você ali. eu ia 2h30 Aí com meu chegou pai. outro tenista que tem cama lá no Tênis Company também. E aí, Dudu? Eu ia 2h30 treinar, e aí Ah, eu treinava com meu pai das 3h às 5h30, 3h às 6h, e aí depois sobrava vaga nas quadras dos professores lá, e eu tava lá jogando, jogando o tempo todo. jogando o tempo todo. E eu lembro assim, você não fazia distinção, né? Podia ser um cara mais velho, um outro da tua idade, uma menina, você aproveitava toda a oportunidade para estar ali treinando, né? Né? Tem que desfrutar cada oportunidade. Mas você gostava mesmo, né, Dudu? Não era obrigação, né? Tá, mas aí conta então para as crianças e adolescentes que se espelham em você hoje. Participação de campeonato, por exemplo. Aí você começou a participar regularmente dos campeonatos, se inscrever nos campeonatos. Você que pedia para o teu pai ou é teu pai que te inscrevia sempre nos campeonatos? Meu pai sempre quando ele falava sobre um campeonato, ele sempre me perguntava se eu queria jogar antes. Se Uhum. se ele podia me inscrever. Eu acho que eu nunca falei não. Sempre falei, vamos, e aí jogamos. Mas esses campeonatos todos aqui em Cuiabá, você já começou a ir para o interior já? Como é que foi? Eu comecei jogando aqui em Cuiabá, uns 6, 7 anos por aí. E aí depois eu fui saindo aos poucos ali, jogar uns campeonatos nacionais pela minha categoria. E aí, Você lembra qual que foi o primeiro jogo fora de Cuiabá que você fez? lembro, Onde que foi? foi Copa Guga, Ah, em é? Florianópolis. É? E aí, qual que foi a emoção de chegar? Você não conhecia Florianópolis, né? Não, Muito eu acho que pequenininho. era a primeira vez que tinha saído do Mato Grosso. Ah. Aí eu cheguei lá, nervoso pra jogar. Cheguei lá, perdi 4-0, 4-0. Mas pelo menos foi, né? Mas e aí, como que passou na tua cabeça? Você ficou com raiva e falou do próximo eu vou ganhar tudo? Ou você, como é que foi? Eu não lembro muito bem, assim. Eu lembro que eu perdi, Já faz tanto tempo, né, Dudu? deu 30 minutos e eu já tava jogando nas quadras pequenas lá de novo, com todo mundo jogando, assim, jogando o que a gente chama de mini tênis. E Ah. aí, todo mundo jogando lá, se divertindo. Mas você gostou? Você gostou dessa experiência, assim, de ir, viajar, jogar, voltar? Foi legal pra você? Foi legal. Foi uma experiência muito boa. Mas nessa época você ainda era muito pequeno. Aí você gostou e continuou fazendo isso. A frequência foi aumentando, então, dessas viagens, desses campeonatos? Que momento que. É isso que eu quero que você explique. Que momento da carreira que você começou a sair, né, de como as crianças lá, né, na escolinha participam para começar a ver algo mais profissional? Que momento que foi isso? Acho que o momento que as coisas começaram a ficar mais profissionais mesmo, assim, foi com 11, com 12, assim, que começou a ficar mais. Não mais sério, assim. Eu sempre levei o tênis bastante a sério, mas tipo, eu comecei a viajar mais pra fora, assim, que depois da pandemia, claro, que eu comecei a treinar muito mais do que eu treinava antes e aí depois, no ano seguinte, eu joguei o Sul-Americano com 12 e aí fui pra São Paulo depois. Então, aí o negócio virou a chave, você começou a. Essa rotina sua de treino, ela também modificou com isso? Você
Que horas, em que momento que, por exemplo, você tem patrocinador, entrou patrocinador para você, você começou a ter, por exemplo, um acompanhamento médico, um acompanhamento de nutricionista, em que momento você teve isso? Eu sempre tive bastante apoio dos patrocinadores, meus pais, amigos. Desde pequeno, assim, com 7, 8. Mas o momento que eu comecei a ter mais, assim, foi com 11, 12, por ali. Mas e patrocinador? Como é que está hoje a sua vida com patrocinadores? Você tem patrocinadores, apoiadores? Como é que está hoje? Eu tenho bastante patrocinadores que me apoiam, que é uma jornada difícil e eu preciso de apoio e eu gostaria de agradecer eles aí. Por favor, eu quero que você nomine um por um. Eu queria agradecer a Online Sistemas, Sicredi, Postos Free, Humana Medicina Integral, Sorpan, o CCEL, Projeto Olympus e o Davi Moura, ICE, Instituto Educacional, Rede Tênis Brasil, Fiagril, que é um novo patrocinador aí, gostaria de agradecer ele. LBR também, que acabei fechando o contrato aí, uma marca de água. Yacal, Federação Mato Grossense, a Diadora, que é de roupa, e a Ionex, que é de raquete. Então, muito obrigada a todos eles. Todos nós que gostamos do Dudu, agradecemos a cada um de vocês. Obrigada. Gostaria de agradecer também a Clínica Angioplastia. Você deixou o angioplástico de fora. Tá bom, não tem problema não. Obrigada, angioplástico, Obrigado. pelo apoio. E o Davi Moura. O Davi, ele também já foi nosso convidado Foi? aqui. Ele foi o nosso segundo convidado. Segundo. Secretário Davi Moura, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Dudu, deixa um abraço para você aqui agora. E eu também tenho da Diadora, da camisa que estou vestindo aqui, e da Ionex. Da Ionex também. Tá, aí você começou a ganhar. Como é que é essa história de ranking? Como que é isso? Explica para mim. Que momento que você começa a ranquear, aí você se mudou, né? Hoje você não tá mais morando aqui em Cuiabá, né? Eu tô morando em São Paulo hoje. Uhum. Desde pequeno, assim, tem bastante ranking. 8, 9 anos já tem... Esses rankings de pequeno, eles vão aproveitando, eles vão acumulando. Sim, sim. São pontos corridos ali. Vai fazendo ponto durante o ano. E aí, com 11, os pontos começam a ficar mais sérios. Porque se você tem pontos para ficar entre os 3 melhores do Brasil, você pode ir pro Sul-Americano de 12 anos. Que foi o que aconteceu com você, Foi o que né? aconteceu comigo. E aí, hoje praticamente tudo é voltado ao ranking. Se você tem um ranking bom, você consegue jogar um torneio importante. Se você consegue jogar um torneio importante, você consegue melhorar seu ranking. Mas cada ponto, então, faz diferença nisso? Faz diferença. Se eu tivesse ido melhor agora nos torneios que eu fui, eu podia estar entre o top 100 já do mundo de 18 anos. Hoje você tá em que categoria? Hoje eu jogo 18 anos. 18 anos. Mas você tá com 15. E você tá enfrentando os caras de 18. Então, um pouquinho mais de pontuação, você estaria já entre os 100 do mundo total ou de 18 anos? 18 anos. Dos 18 anos. E aí, como que é a sequência disso? Vamos por esse ano, um ano muito bom seu, você vai melhorando. Como que é a sequência disso? A ideia desse ano eu fui convocado para jogar o Sul-Americano lá no Paraguai, daqui 3 semanas. A ideia é pegar essas 3 semanas agora de preparação, treinar bastante para chegar lá e ir bem. E depois eu vou focar um pouco mais, vou focar de novo nos ITF de 18 anos para melhorar meu ranking, para tentar conseguir jogar um Grand Slam ainda esse ano ou no começo do ano seguinte. Você tem que ficar em conexão com a gente aqui no Levantando a Capivara para todo mundo ficar assistindo você, tá vendo, Dudu? Mas me diz uma coisa. Tá, então esse é o objetivo seu desse ano, né? Hoje, como é que é a sua rotina hoje? Deixa a gente conhecer mais um pouco como que é seu dia a dia. Você estuda hoje ou não? Estudo. Você estuda? Você está fazendo que série? Que ano? Eu tô fazendo o primeiro ano. Inclusive, mandar um abraço pra Mara, que é minha diretora. Ela sempre me ajuda ali. Que bom, a Mara continua ajudando nosso campeão. E aí, Dudu? Hoje eu treino 8h30 da manhã. Eu acordo ali 7, 6h30, que eu gosto de acordar um pouco mais cedo pra fazer minha rotina ali de suplemento, café da manhã, tudo. Bem rígido? Isso, bem rígido. E aí eu treino das 8h30 até meio-dia. Que tipo de treino que você treina?
eu faço musculação Uhum. e depois eu faço treino de quadra. E aí depois eu almoço. Ali depois do almoço, 1 hora e meia depois, eu faço de novo musculação Musculação e treino de de quadra. quadra. O que é treino de quadra? O que você treina? É mais ou menos Movimentação, saga, essas coisas? saque, direita, aí depois jogos com ponto por baixo ali, jogando depois drills, tudo ali, meio gerazão. Tá, mas aí você para que horas, então? Eu paro 5, 5 e meia por aí. E depois? Depois eu volto pra casa, tomo um banho, eu estudo e depois eu Descansa um pouco, né? descanso. Qual que é o horário que você costuma deitar pra dormir? 9, Da noite? 9 e Aí no meia, outro dia de manhã cedo, 6h30, você já tá acordado de já tô novo. acordado de novo. E sábado e domingo, como que é? Também tem ou não? Sábado, normalmente, eu treino só de manhã, no sábado. Aí, o sábado o treino é mais cedo também. É 7 horas da manhã, normalmente. Aí eu acordo 5 e meia, por aí. Faço tudo de novo. Rotina, café da manhã. E aí eu treino, aí eu fico com a tarde livre ali. Normalmente eu vou andar, assim, vou andar de bike. Tem outros jovens como você lá, Dudu, ou você é sozinho? Não, eu moro com os atletas lá. Todo mundo mora meio junto ali. E como que é isso? Porque vocês devem todos ser amigos, mas todos jogam entre si, né? Estão ali buscando o mesmo objetivo, né? Sim. A gente é amigo ali, a gente é próximo, mas entrou na quadra, assim, a gente quer sempre ser melhor que o outro. Esquece essa amizade Esquece. e aí dá tudo, né? Dentro da quadra. É, esse período, como é que é pra gente que não conhece a vida do tenista? É um período muito solitário, assim, muito difícil? Sempre quando tá na quadra, a gente tá sempre na quadra sozinho, assim, até que não pode ter tanto suporte, assim, dentro da quadra, mas eu não diria solitário, assim, porque acho que todo mundo tem pessoas que apoiam a jogar tênis, e acho que não sozinho não, assim, mas a gente tem que aprender a resolver os problemas sozinho dentro da quadra. É. É porque esse é diferente de muitos outros esportes que o treinador tá do lado, né? Tá Sim, orientando, faz isso, faz aquilo. No tênis é diferente, né? diferente. No momento do jogo, você não pode receber nenhum tipo de orientação do seu treinador? Não posso. Nem olhar pra ele? Não, olhar. Às vezes acontece, assim, dele soltar alguma coisa assim, o árbitro não vê, assim, mas. Mas só o olhar dele já te corrige ou não? Sim, sim. É. Às vezes tá com cara brava, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Mas você é a pessoa que mais se cobra? Acho que eu sou. É. O que que mais revolta? É você ter treinado tanto um determinado, por exemplo, um exercício, um fundamento, e errar ele, ou você fala assim, poxa, descontrolei, ou perdi o foco. O que que é que mais atrapalha? Eu acho que o que mais estressa, assim, tipo, mais me tira ali um pouco do jogo é, tipo, quando eu erro uma coisa que, tipo, tá no meu controle, assim. Tipo, eu treino bastante essa coisa e erro e aí isso me causa, tipo, perder o jogo, por exemplo, assim. E aí Isso estressa isso bastante. estressa. Dudu, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não jogo tênis, não entendo muito de tênis, mas assisto muito porque tenho tenista em casa que é o dia inteiro assistindo tênis. E eu fico me perguntando o seguinte: quando você está ali, né? Porque você já está em nível profissional, né? É a minha curiosidade agora para entender a cabeça de um profissional. Você estuda seu adversário antes? Estudo, Você estudo. estuda tudo aquilo que é potencial e falha que ele pode cometer para você explorar? Sim, me junto com o meu treinador. A gente, um dia antes do jogo, a gente faz meio que uma base sobre o meu adversário. A gente pega pelo menos um jogo anterior dele, um jogo que tenha acontecido, tipo, recente, assim. A gente vai vendo os pontos fracos, os pontos, tipo, fortes dele, tipo, como jogar, onde sacar, onde bater a direita e o que fazer nos momentos importantes. E aí, Então, quando você entra na quadra, você já entra com você tem um planejamento já do que você é? sim, tenho. Você tem um planejamento de ponto a ponto, por exemplo? Assim, não é ponto. Aonde você coloca a bola, que você espera que a bola entre, e ele rebateu, você já está esperando como vai ser a rebatida dele? Você já sabe mais ou menos como é que vai vir? É, Essa análise, ela é muito. Ou não, Patrícia, não dá. Não dá para prever. Existe uma previsão ou não?
Tem uma previsão, assim, mas é meio inconsciente, assim, tipo, não fico pensando Não toda é tão, hora é mais nisso. automático? É bem automático, assim. Tipo, eu vou fazer uma suposição. Tipo, eu vou jogar contra um adversário que ele tem uma direita que não é tão boa, assim. Ele gosta bastante de ficar na troca de esquerda comigo, assim. Eu bato na paralela, na direita dele, pra ele cruzar e a gente ficar na troca de direita. Isso é uma suposição básica, assim. Eu vou forçar ele ao erro, assim, ficando no pior golpe dele. E aí? Aí você tá tentando, não consegue. Você muda na hora, sim, ou vai até o limite? Ah, se o plano A tipo, não dá tão certo, assim, normalmente eu improviso, assim. Você tem um plano B Eu ali. improviso ali na hora, porque tipo, improvisar também é um plano B. E você também te frustra bastante quando, por exemplo, uma jogada que poderia ser super fácil, e que você finalizasse com um ponto e de repente não conseguiu finalizar. É frustrante? Dá uma raiva nessa hora ou você consegue controlar bastante? Esse humor, essa raiva, assim, dá para controlar bastante ou isso é um ponto que desequilibra muito o tenista na hora do jogo? Durante a quadra, assim, eu tento ficar, tipo, eu tento ficar calmo ali, tipo, durante o momento, assim, mas é que depois, assim, é o que mais pega, assim. É. Comigo depois, assim, tipo, depois do jogo perdido é o que mais pega. Os erros é que ficam martelando, né? Sim. Talvez você nem lembre dos pontos, mas os erros ficam pegando. Dudu, lógico, a gente espera você galgando cada vez mais e ranqueando. E, lógico, nós esperamos, assim como o João Fonseca, que você esteja do lado dele, ganhando todos esses campeonatos. Mas existe algum campeonato assim preferido teu que esse gostaria de ganhar? Todos. Todos? Todos Grand Slam, todos, Não, todos. eu tenho uma ideia na cabeça que todo campeonato que eu vou pra ganhar. Não Não tem tenho, um não tenho um preferido, assim. preferido. Não, Tipo, eu quero um Wimbledon, não. não, Eu quero um Wimbledon, mas eu também quero eu o quero ganhar todos. Roland Garros, quero tudo. Todos. É. E hoje, por exemplo, dos antigos, qual que seria um tenista assim que você gosta muito, você respeita muito, dos antigos? De profissional, É, profissional. eu sempre gostei bastante do Federer. É? O Federer. que que é? Eu gosto do Nadal, mas, Gosto nada. mas Acho, o Paulo gosta do Djokovic. Por que você gosta do Federer? eu acho que a elegância dele na quadra É, ali, o jeito dele jogar, acho que me inspira muito, assim. não parece nem que tá jogando, né? Não É. tem nem esforço. E hoje, dos novinhos que você ainda vai disputar com eles daqui uns dias? Quem que... Eu gosto bastante do João Fonseca, Uhum. preciso bastante ele Você jogar. já jogou contra ele? Nunca joguei. Não. Inclusive ele perdeu hoje, né, pro Ah, não chileno. vi. Ele tinha ganhado esses dias, né? Ganhou, Anteontem. ganhou anteontem, perdeu hoje. Ah, E eu pena. gosto bastante do Alcaraz e do Sinner também, não tem Ah, o como. Alcaraz também, eu gosto muito. Você gosta mais do Sinner ou do Alcaraz? Porque lá em casa é uma disputa grande. Eu não sei ainda. Não, não? Essa final que teve os dois Roland Garros, eu tava só aproveitando ali. Nossa, É, foi muito bom esse jogo. foi, né? Tava praticamente ganho pro Sinner, né? Tava. Essa raça é impressionante, né? Que tem que ter no final. Como diz o Paulo, né? O tênis se ganha ponto a ponto, né? Você concorda com essa frase, Dudu? Concordo. Você pode virar um jogo já no último e isso tudo é o quê? É mental, né? Não é o Então. físico, né? Porque um cara como o Sinner e Alcaraz, eles já estão no mesmo nível técnico ali, né? Já teve um jogo meu, ano passado, que eu fui ganhar 7-6 no terceiro, assim. 10-8 no tie-break. Eu salvei 8 match points no jogo. Sério? Sim, Virou. o cara tava ganhando 6-4, 5-3, 40-15 saque. Eu fui ganhando um ponto de cada vez ali. O cara começou a se estressar, ficou igual pra igual o jogo e eu consegui pegar lá E no, aí, mas o no que você falou detalhe. assim? Vou virar, eu vou conseguir. Como que foi? Que você nem lembra o que passou na sua cabeça nessa hora? Você falou, eu acredito agora e vou até o fim. Ou você sempre vai desse jeito em cada ponto? Não, eu sempre tento ir desse jeito. Claro que não vai todo ponto desse jeito, mas eu sempre tento nunca desistir do jogo, assim. Tipo, sempre tipo, continuar batalhando pelo jogo e dessa vez deu certo. Eu sempre quando eu tô nesses momentos assim, eu penso que tipo, não deixar meu adversário ganhar fácil, assim, tipo, ponto. Eu sempre deixar o mais difícil pra ele ganhar o possível, assim, porque esses momentos são os momentos que as pessoas mais ficam nervosas pra fechar o jogo. É. E aí foi o que aconteceu, ele começou a ficar nervoso, ficava jogando a bola pra fora, dupla falta, aí eu fui lá e peguei o jogo. E
É isso que eu digo, né? Às vezes é mais difícil você jogar contra você mesmo, né? Ter essa calma, essa paciência, né? Já pensou? Quanto que foi o maior troca de bola sua? Você lembra quantas trocas de bola que você teve em um jogo que foi mais demorado? Não lembro, mas eu acho que eu tenho uma ideia. Pô, acho que a final do Mundial do ano passado, Além do Tênis falou que foi 47 trocas, eu acho. É, 46 trocas. no final. Cansa, né? Cansa, cansa. É No ca- final, você só quer ir na toalha, assim, pra ganhar tempo. E eu não entendo, como que no outro dia vocês estão prontos para jogar de novo? Um jogo que dura horas, né? Hora. Qual que foi o maior tempo de jogo seu, você lembra? Foi 3 horas e 15, 3 De horas jogo e 20. direto. E no outro dia você joga de novo. No outro dia eu jogo de novo. Em Cuiabá, você tem seu pai, você tem sua mãe, né? Você acabou de falar que sua mãe que cozinha, a comida dela é uma delícia. Mas e agora, morando fora? Como é que é isso na sua idade? A responsabilidade. Porque você não tem mais ela para estar te cuidando, para estar te levando, buscando. Como que é isso? Ah, é melhor com ela por perto, É? claro. Mas eu tô tendo que cozinhar. Eu cozinho. Já faz 2 anos que eu cozinho. Você tá brincando? Você tem que fazer a sua Eu comidinha? faço minha comida. O que você cozinha, Dudu? Ah, de tudo. Sério? Sim. Ou é só ovo mexido com arroz? Não, eu Um sei miojo? cozinhar. Ah. Minha, meu, a especialidade da casa é estrogonofe. É? Você sabe fazer? Sei É? fazer estrogonofe. O que mais? É, todo dia estrogonofe. Mãe, me salva! Mas e o restante? A independência. Você teve que ficar independente, né, Dudu? De pra tudo, porque teus pais aqui em Cuiabá, você lá, não tem como ficar pedindo ajuda pra eles, né? Sim, é meio por conta lá. A gente tem, claro, tem o técnico que mora junto com a gente ali pra supervisionar, mas, pô, a gente é meio independente lá É, o tempo todo, o né? tempo todo. E enquanto a gente tava conversando aqui, a gente recebeu mais um tenista da velha guarda aqui, Paulo Roberto. Olá, Paulo Roberto, boa tarde. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Dudu? Tudo bem, Paulão? Então, Dudu, eu acho que eu conheço o Dudu aí já tem um tempinho, né, Dudu? Porque eu voltei a jogar tênis já tem uns 10 anos, você tá com 15 e acho que você tava engatinhando nas quadras aí. A gente já até jogou alguns campeonatos aqui quando você era menorzinho. Você ganhou ou perdeu do Dudu, Paulo? Eu já ganhei, já perdi, né? A gente só lembra da coisa boa, né? Você quando ganha. Mas eu acho assim, eu acho que uma coisa que marca bastante a gente como tenista, Dudu, a gente vê os grandes lãs aí que existem. E uma coisa que me marcou muito, eu tive a oportunidade de, em 2019, ir para o Wimbledon e ver o Grand Slam lá. Eu e a Catarina, minha filha, a gente conseguiu ver a semifinal e a final do Federer e do Djokovic, que foi, por sinal, a final mais longa da história de Wimbledon. Durou mais de 5 horas de jogo. E a gente sabe que você conseguiu, acho que foi ano passado, ano retrasado, ir lá jogar seu primeiro Grand Slam. Acho que foi lá na grama sagrada de Wimbledon. Me conta como que foi estar lá, a Essa emoção, experiência como que foi lá. essa experiência? Foi uma experiência incrível, assim. Eu cheguei lá na segunda semana de Wimbledon, que é a partir das quartas de finais. A gente dividia o mesmo vestiário com os caras, o mesmo hotel com os caras, a gente jantava no mesmo lugar que eles. Eu lembro de estar entrando no vestiário e ver o Medvedev lá andando, indo pro treino. O Alcaraz fazendo piada da Eurocopa, que estava acontecendo na Eurocopa na época. E acho que foi uma experiência muito boa, assim. Infelizmente eu não consegui ganhar, assim. Eu joguei 4 jogos, ganhei só um. Eu tive outro jogo para classificar de grupo. Perdi 7 points, 2 7 points no jogo e perdi o jogo. Acho que foi uma experiência incrível, apesar de não ter sido tão boa, assim, de resultado. Sim, é bacana. E me conta, o que é essa sensação de jogar na grama? Porque a gente está acostumado a jogar aqui em Cuiabá, é saibro e quadra dura. Você deve ser a mesma coisa lá, não sei onde você treina, lá no centro de treinamento em São Paulo, mas no Brasil, de um modo geral, a gente treina no saibro. E em alguns outros locais na quadra dura. E como que é essa experiência de jogar na grama? É uma experiência totalmente diferente, assim. Eu tinha jogado a classificatória para o Wimbledon já lá em Bragança Paulista. Lá tem grama. Tem grama. É diferente? Tipo tudo, a velocidade da bola é diferente? Eu não sei dizer, eu nunca joguei na grama, né? É bem diferente. É? Não dá para se adaptar, assim. É? Os jogadores que jogam bem na grama são os que sentem menos a diferença, assim. Porque ninguém vai jogar bem na grama, assim. Por quê?
que é totalmente diferente, é um jogo diferente, é um jogo mais curto, é só saque. Saque, primeira bola... Quando vocês falam acabou. é só saque o quê? É o que define o jogo, é o É que saque? não tem a troca de bola, né? Porque eu acho que a bola quica menos, né? Na Quica. grama, né? Ela desliza mais também. Entendi. Quica Como? menos, Ela desliza? desliza mais. Ela não tem um atrito do saibro e escorrega na grama. É, E, mas isso acaba mudando toda a dinâmica do jogo? muda, porque você tem que jogar um pouco mais agachado, dobrar mais o joelho. Tá, os mas pontos isso são você mais tá falando rápidos. só da sua postura, mas eu tô falando em termos de jogo, tipo assim, então é menos Menos troca trocação? de bola. É, Você tem que definir mais rápido, Dudu? Sim, você tem que ser mais rápido com as pernas, tem que fazer tudo diferente, assim, porque a bola é mais rápida, a bola não sobe, assim. É, tipo, normalmente no saibro a gente bate ela aqui que sobe até determinada altura. Na grama não, a gente bate ela sobe 1/3 da altura. Mas aí modifica tudo? O jeito de empunhadura, de tudo? Muda ou não sei? Como é que é? Não, a gente tenta manter sempre a base do jogo por ali, tipo, todo jogador tem uma identidade ali, tipo, um é mais agressivo, o outro é mais defensivo, mas a gente sempre tenta manter isso. Só vai adaptando aos poucos ali, dependendo do jeito que o adversário joga. Tipo, na grama, o jeito que eu joguei na grama foi tipo, parecido com o que eu jogo no saibro, só que um pouquinho mais pra frente, assim. Eu gosto de jogar bastante pesado e entrar na quadra e bater. Mas na grama eu tive que jogar um pouco mais paciente ali, tipo, tentando diminuir o erro, Ah, eu dar mais slice. lembrei de uma coisa que é uma curiosidade minha. Bom, vocês estão acostumados a jogar com sol, aquele sol na cara, assim. E chuva, me parece que quando começa a chover tem que paralisar o jogo. Mas em alguns momentos começa a cair a chuva e ainda não paralisou o jogo, né? É muito difícil jogar nessa situação ou não? O jogo, normalmente, tipo, quando começa a chover, muda um pouquinho mais, porque a quadra fica mais pesada, a bola começa a andar menos, porque a bola, tipo, Quando ela... você fala quadra mais pesada, diz pra mim que não entendo. As pernas cansam mais porque fica mais. Não, a que- quadra fica mais molhada. E aí ela fica molhada, fica encharcada e fica, tipo, a bola começa a, tipo, crescer, assim. Normalmente, quando ela é fechada, ela anda mais. E aí, conforme você vai jogando, ela começa a andar menos. Ah, é? Sim, Ela tipo absorve a água e incha? absorve. Aí fica inchada e, tipo, ela começa a andar menos, assim. Ela começa a ficar mais pesada. E aí fica mais difícil de dar winner, fica mais difícil de fazer, tipo, jogar rápido, assim. Aí vai mudando um pouco a condição do jogo. Porque tem ali alguns pontos que ainda joga, né? Com um pouquinho de chuva sim. até paralisar, até né? na hora que você vê que afeta a segurança do jogador, normalmente o árbitro paralisa. Mas esse jogo na chuva, normalmente é só no saibro, né? Porque ou na grama ou na quadradura, começou a chover e imediatamente já para o jogo. Porque começa a escorregar Tipo, muito. começou a chover que você fala assim, tá no ponto ainda, mas finalizou o ponto aí para. acaba, Aí para. para. E aí, Paulo Roberto, mais uma dúvida para tirar do nosso campeão ou Eu não? acho assim, até para esclarecer com o pessoal, o que a gente vê, o que a gente escuta muito o pessoal falar, voltando para a grama, que agora a gente está tendo o Wimbledon essa semana, é que acaba nivelando muito o jogo, porque eu acho que nenhum jogador tem experiência, tem assim, não treina na grama. Você, quando jogou lá, você teve algum período de adaptação, uma semana, para você conseguir bater uma bola, tentar entender um pouco como que é esse jogo na grama ou não? Você chegou lá, não, hoje... Entra você aí treina, e entra arrasa. aí, joga. Não, a organização do torneio foi feita pra gente chegar uma semana antes do torneio e ter 5 dias de preparação pro torneio, se preparar lá e jogar. Então você tem esse período de adaptação, mas eu acredito que todos os jogadores estão na sua mesma situação, porque eu não vejo centros de treinamento de grama, pelo menos ao redor do mundo, nunca ouvi falar. Não tem, Dudu? Não, não tem. Não, nenhum desses. Não, acho que só na Inglaterra tem. Ah, Paulo, esses grandes maiores têm suas quadras talvez. próprias, não tem, Dudu? Tem. Djoko, Não, o Djoko Nadal, não deve ter. Federer. Eles devem ter, não tem? Sim, mas é que treinar na grama, como o jogo é totalmente diferente, tipo, não compensa ficar tipo, treinando bastante, assim, tipo, na grama. Porque você vai perdendo o ritmo de jogo, vai perdendo o ritmo. É porque não é ter o objetivo primário, né? Sim. É uma temporada curta. É engraçado, né? Porque o Wimbledon, até estava lendo uma matéria que ele não é nem um torneio, ele chama de championship, não pode nem chamar de torneio, porque ele é o rei dos campeonatos. E vocês não treinam tanto, né? Para ele, não é tão visado. Mas por conta disso, né? Porque acho que não é Sim. muito difundida a grama, né, Dudu? Sim, e também é porque é difícil achar quadra de grama, né? Eu que diga.
Então tá bom, Dudu. Eu quero te agradecer mais uma vez, Paulo Roberto também, por ter participado. Tem mais alguma pergunta para fazer pro Dudu? Não, assim, de Bahia eu conheço. Dodô tem muito tempo, né? Já vai tirando as dúvidas, mas pergunta. Curiosidade não tem. Tinha curiosidade lá do De torneio Wimbledon. como De que Wimbledon. foi. É. Bacana. E então quem que tá agora já pra reta final agora? Porque diz que deu... É um torneio de azarão. Não, agora tá nas oitavas ainda. Então, Só tem mas diz muita que coisa mas ainda. teve os top 10 aí, já caíram muitos, não foi, Sim, Dudu? o Como é que tá? Medvedev perdeu já. Medvedev, Zverev, caiu na primeira Tsitsipas também. também perdeu Tsitsipas, já. Também. Bublik perdeu também. Perdeu. Tinha acabado de ser campeão no E o ATP Alcaraz? Cadê o 500. Alcaraz? O cara tá O cara vivão. tá Tá? vivo. Tá vivo. Ele, o Sinner, O Djoko tá o vivo Fritz. também. Djoko também? Tá vivo. Tá vivo. Então nós vamos ter uma final boa agora. É. Vamos. Então tá bom, muito obrigada mais uma vez, tá, Dudu? E o Obrigado. espaço aqui é todo teu. Ah.